Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje a gente vai contar a história de mais um dos grandes ídolos vascaínos, Felipe Jorge Loureiro, mais conhecido como Felipe Maestro. Mas antes de começar, eu já peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram. É rapidinho, você faz isso de graça e ajuda muito no crescimento do canal, faz o YouTube recomendar esse vídeo para mais vascaínos ainda. Então dá essa moral aí pra gente e curte o vídeo, se inscreve no canal que é rapidinho. Bom, Felipe nasceu no dia 2 de setembro de 1977, na cidade do Rio de Janeiro. Ele chegou no Vasco ainda bem menino, aos 6 anos de idade, para jogar futsal no clube. Ainda na adolescência, ele fez a transição para o campo. Agora, uma curiosidade é que Felipe, ainda na base, era reserva. Porém, em uma partida, o titular não poderia jogar e Felipe foi escalado. Ele então acabou com o jogo e foi observado pelo técnico rival, que era filho do treinador vascaíno do profissional, Antônio Lopes. Como estava precisando de um lateral esquerdo nos profissionais, o delegado, aconselhado pelo filho, levou o Felipe para treinar com os profissionais. Logo nos primeiros treinos, o maestro já distribuiu canetas e fez lindos lances. Ele então recebeu sua primeira oportunidade nos profissionais no dia 3 de novembro de 1996, na vitória por 2-1 sobre o Botafogo. A partir daí, o craque virou titular do time, ganhou protagonismo e virou a grande joia do clube. No ano seguinte, Felipe, assim como todo o time, tiveram uma grande trajetória de sucesso. A conquista daquele brasileiro teve como principal jogador o Edmundo, que inclusive tem vídeo aqui no canal contando a história desse craque também. Vou estar deixando aqui no card e na descrição para vocês assistirem depois desse vídeo. Porém, o maestro teve um grande desempenho e foi eleito pela CBF como o melhor lateral esquerdo da competição. Em 98, as magníficas atuações de Felipe continuaram. O craque ajuda o Vasco nas conquistas do Campeonato Carioca e da Taça Libertadores da América. Na competição sul-americana, Felipe deu show ao aplicar uma caneta em Ronaldinho Gaúcho nas quartas de final contra o Grêmio. Nas semifinais, ainda aplicou outra, dessa vez no argentino Sorin. Ao final da competição, Felipe foi eleito para a seleção ideal da América do Sul e eleito como o melhor lateral esquerdo do continente. Ainda nesse ano, o Vasco desprezou o Campeonato Brasileiro, se preparando para o Mundial de Clubes. Mesmo assim, Felipe foi eleito de novo o melhor lateral esquerdo do campeonato. Na disputa do Mundial de Clubes, Felipe, enfrentando o Real Madrid, teve uma das suas maiores atuações da carreira. O craque não dava paz aos adversários, principalmente ao lateral direito rival. Em um dos lances, Felipe driblou 2 jogadores madrilenhos, deixando um no chão e em seguida finalizou cruzado com a bola raspando a trave. As jogadas de Felipe não se tornaram gol por muito pouco. Infelizmente, o Vasco acabou derrotado naquela partida, mas a atuação do maestro ficou marcada para sempre. Em 99, mais um ano com atuações excelentes e título conquistado. O Vasco se sagra campeão do torneio Rio-São Paulo de 99, que inclusive também tem vídeo aqui no canal contando a trajetória, vale a pena vocês assistirem. E o Felipe já era convocado para a seleção brasileira pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Esse, inclusive, já defendia a utilização do craque no meio de campo. Houve nessa época uma grande polêmica. O Vasco fechou a venda de Felipe para a Roma por 22 milhões de dólares. Fábio Capello, técnico recém-contratado pela equipe italiana, porém, recusou a contratação do craque. Como o comandante chegou à equipe italiana depois do acerto entre Vasco e Roma, o maestro teve que retornar a São Januário. O Vasco, porém, não aceitou e o caso foi parar na FIFA. Como o clube havia contratado Gilberto para substituir o craque, Felipe foi deslocado de vez para o meio-campo, como muitos já queriam. No Mundial de Clubes de 2000, Felipe teve grandes atuações, inclusive marcando um golaço logo no primeiro jogo do Vasco. Na final, diante do Corinthians, acha um excelente passe para Edmundo, que ficaria cara a cara com o goleiro rival, porém um impedimento inexistente é marcado no lance. Ainda em 2000, Felipe marca um gol também naquela inesquecível goleada de Páscoa contra os nossos arquirrivais. Ele ainda ajuda a conquistar o título brasileiro e da Copa Mercosul. O craque, porém, se machucou e ficou 3 meses fora, não podendo jogar a reta final daquelas competições. Bom, devido a desentendimentos com a diretoria vascaína, Felipe foi emprestado ao Palmeiras e logo depois ao Atlético Mineiro. Em 2002, retorna para o Vasco. Nessa volta ao clube, ele pega a camisa 10 e se torna o maestro do time. Ele dividiu o protagonismo com o Romário e ficou marcado por uma
bela atuação contra o Flamengo pelo torneio Rio-São Paulo, quando ajudou a eliminar os rivais, dando assistências e aplicando belos dribles. Por conta de desgastes com o então presidente vascaíno Eurico Miranda, Felipe, com salários atrasados, foi negociado com o Galatasaray da Turquia. Nos anos seguintes, passou por Flamengo, Fluminense e Al Sadd do Catar, onde ficou por 5 anos. Em 2010, retorna ao Vasco aos 32 anos. Vestindo a camisa 6, o craque fez a alegria da torcida, que marcou presença na apresentação do jogador. Sua reestreia foi logo em um clássico dos milhões. O jogo acabou empatado por 0-0, mas o lance que ficou marcado nessa partida foi uma bela caneta do maestro no jogador da equipe rival. Em 2011, após um início muito ruim no Carioca e algumas polêmicas, Felipe acabou afastado do elenco. Porém, com a chegada do técnico Ricardo Gomes, ele foi reintegrado ao grupo. O time começa a ter uma ascensão na temporada, com Felipe sendo o maestro do time e liderando aquele grupo. Ele foi eleito o melhor meia do Campeonato Carioca de 2011. Após o Carioca, o craque comandou o time, que chegou na final e venceu aquele inesquecível título da Copa do Brasil de 2011. No Brasileiro do mesmo ano, Felipe teve grandes atuações e marcou belos gols, como contra São Paulo e Bahia, por exemplo. Em 2012, Felipe, mais uma vez atuando muito bem, ficou marcado em um clássico contra o Flamengo. O atacante Wagner Love, dos rubro-negros, havia provocado os jogadores vascaínos. Após a partida, com vitória do Gigante por 3-2, com 2 gols do maestro, Felipe respondeu ao adversário: Melhor assim que se eles perderem não tem desculpa nenhuma. Eu acho que as partidas se ganham dentro de campo e não fora. Agora sim eu posso responder o Wagner Love. Ele tem 28 dias para descansar e treinar para o brasileiro. Realmente, futebol se ganha dentro de campo. Quem ganha a vida com a boca é cantor. Então, ele tem 28 dias aí para aproveitar. No final de 2012, o diretor René Simões acabou vencendo uma espécie de queda de braço com Felipe e o contrato do meia foi rescindido no final daquele ano. Mesmo a torcida fazendo uma carta pedindo pela permanência do craque, em nada adiantou. Felipe acabou indo jogar no Fluminense em 2013. Em 2014, houve tentativa de retorno do meia a São Januário para o encerramento da carreira. Porém, o acerto não aconteceu e o craque acabou encerrando sua carreira longe de São Januário. Após a carreira de jogador, Felipe iniciou sua nova trajetória como treinador de futebol. Dirigiu o Bangu entre 2021 e 2022. Foi para o Confiança de Sergipe ainda em 2022, porém ficou pouco tempo no clube. No mesmo ano, retorna ao Bangu, onde treina a equipe até o Carioca de 2023. Felipe teve 583 jogos na carreira, com 53 gols. Pelo Vasco, foram 373 partidas, com 33 gols. Sem dúvida, foi um craque que encantava com seus belos dribles e passes geniais. Felipe é o jogador mais vitorioso da história do Vasco. Seu show marcou época e jamais será esquecido. Antes de fechar, gostaria que você comentasse qual craque você gostaria de ver a história sendo contada aqui no canal. Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita.